Talvez você, assim como eu, tenha certa dificuldade em estar pegando todo o conteúdo que você desenvolve, você tem bem claro na sua mente, porém você tem certa dificuldade de transmiti-lo através da sua fala, através da sua escrita, o que é um processo, digamos, normal, mas é uma dor que a gente tem, né? Inclusive até mesmo para poder se comunicar com as pessoas próximas a nós, como familiares, como cônjuges, né? E pessoas ao nosso redor. Então, no conteúdo de hoje, eu quero mostrar de forma mais prática e estratégica como você pode tornar esse conhecimento que você tem na sua cabeça, que você tem de fácil acesso e conseguir comunicá-lo da melhor forma possível, né? Eu mesmo não tenho tanta praticidade assim nisso. Eu estou começando a trabalhar esse ponto meu mais com maior ênfase agora com o YouTube, né? Você pode ver que eu estou postando conteúdo toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, só final de semana mesmo que eu estou deixando mais livre aí o canal. E com o conteúdo de hoje eu quero ensinar você em mais detalhe como você pode fazer com que as suas ideias fiquem mais claras na sua mente e como essa clareza pode trazer para a sua fala, para a sua comunicação, aquilo que você precisa trazer para poder criar um conteúdo único, um conteúdo que somente você poderia construir, porque é exatamente quem você é, né? Então, a questão por trás de tudo isso é a grande dificuldade de transformar as suas ideias em conteúdo, em comunicação. Isso tem bastante ligação com a sua linguagem, né? Se ela é muito técnica, se ela é muito simples, né? Isso tudo é muito importante a gente conseguir transmitir. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo que vai ficar bem claro o quanto o nível da linguagem que a gente traz para o nosso conteúdo ele é importante para que a gente se faça compreendido, né? As pessoas podem entender de forma errada aquilo que a gente fala e se a gente não tiver uma comunicação clara e simplificada, né, mastigada, muitas vezes isso pode acabar prejudicando mais do que ajudando ali a você estar construindo uma ideia central para um conteúdo que você posta nas redes sociais, né? O excesso de informação também é um ponto muito importante. O excesso de informação muitas vezes acaba barrando a nossa compreensão, porque você começa a se encher de muito conteúdo, se encher de muitas ideias, e isso faz você entrar numa obesidade mental. Eu, inclusive, falei em mais detalhes em um vídeo que eu postei semana passada sobre essa questão dos conteúdos, o quanto o excesso de informação que a gente tem diariamente pode estar prejudicando muito a nossa compreensão, né? Porque exige um período ali de maturação do conhecimento que você adquire na prática, né? Do seu dia a dia de trabalho, na prática de leitura, na prática de assistir vídeos aqui no YouTube também, por que não, né? E, obviamente, um outro ponto é o medo de não ser claro naquilo que a gente está falando, e quanto isso pode barrar a gente, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, que é a questão de feito é melhor do que perfeito. É muito mais importante você perder esse medo e começar a produzir, ao invés de ficar tentando planejar muito, tentando maturar muito esses conteúdos que você já tem preconizados na sua mente e trazer eles aqui para a rede social, né? Hoje, com essas, com minha compreensão aqui do YouTube, após muitos anos aí estudando o YouTube, estudando um marketing digital também, eu percebi que é muito mais importante você fazer do que ficar planejando muito, ficar pensando muito naquilo ali, né? Principalmente nesse modelo de produção de conteúdo aqui, né? Então, é muito importante você perder esse medo, começar a produzir conteúdo na prática para você começar a desenvolver as suas habilidades de conseguir converter suas ideias em conteúdo claro e que comba com aquilo que você tem de ideia. Porque, como eu falei, muitas vezes você pode estar falando alguma coisa que você quer que vá para um lado e as pessoas entendem para um outro lado, né? Então, é importante ter essa assimilação do conhecimento mental com a sua fala, a sua comunicação através da fala, né? Então, se você não dedica tempo a aprender como fazer isso da melhor forma possível, como você vai se comunicar da melhor forma possível, você não vai
você não vai se fazer entendido no longo prazo, né? Então é muito importante você colocar em prática, né? Mesmo que não saia perfeito, né? Esse vídeo pode não sair perfeito. Os vídeos que eu postei há uma semana atrás não saíram perfeitos da maneira que eu gostaria que fosse a melhor forma possível. Mas eu estou postando da mesma forma, porque daqui um mês, daqui um ano, a minha prática de comunicar as minhas ideias vai se tornar cada vez mais simples, né? E eu vou ter mais praticidade em comunicar essas ideias. Aí vem um grande exemplo que eu queria trazer para você, é você pensar em grandes líderes mundiais, ou também grandes líderes aqui do Brasil mesmo. Vamos trazer alguma ideia mais polêmica, assim, vamos falar um pouquinho de, por exemplo, Bolsonaro e Lula, por exemplo. Eu sei que não é o melhor exemplo que eu poderia dar aqui, eu nem quero nem entrar no mérito relativo à política, acho que nem cabe. Eu não quero trazer esse tipo de público aqui para o canal, mas só para dar o exemplo, que é um exemplo assim mais que qualquer pessoa poderia entender, né? Bolsonaro e Lula. Você pode concordar ou discordar comigo que, tipo assim, não são pessoas que são intelectualmente muito avançadas, principalmente o Lula, por exemplo, mas são pessoas que têm uma clareza de comunicação muito forte e consegue ser assimilada por todos os brasileiros. Então, a comunicação que o Lula ou que o Bolsonaro tem no discurso político, por exemplo, é facilmente assimilado por qualquer pessoa, porque a comunicação deles é simples e popular, né? Então, essa comunicação simples e popular faz com que mais pessoas as conheçam, mais pessoas gostem ou não gostem dessas pessoas, né? Até pelo posicionamento, né, de cada um deles, e também faz com que as pessoas comecem a confiar nesses líderes, né? Grandes líderes. Eu poderia dar outros exemplos aqui, como Mandela, o Gandhi, poderia até mesmo falar do Trump e outros grandes líderes mundiais da atualidade também, né? E isso que eu acabei de falar para você, ser conhecido, as pessoas gostarem de você e as pessoas começarem a confiar em você é o grande ponto alto desse vídeo. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Então, a sua jornada agora, comunicando as suas ideias, está muito relacionado a você produzir ganchos em que as pessoas podem entrar no seu vídeo, assisti-los e começar a acompanhar todos os conteúdos que você posta, tá? Então, as pessoas vão começar a conhecer você. Então, é a primeira etapa. Elas começam a conhecer você, começam a conhecer suas principais ideias, começam a conhecer um pouco da sua história e seus aprendizados ao longo da sua caminhada. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aqui é muito importante contar a sua história, contar aquilo que você já passou, as suas experiências, e assim as pessoas vão começar a conhecer você. Depois disso, você tem a segunda etapa, que é o momento que as pessoas começam a gostar de você. Quando você começa a postar conteúdo diariamente, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, as pessoas que te conheceram, elas podem estar continuando a acompanhar você. Você continua alimentando essas pessoas com conteúdo, né, com novas ideias, com aquilo que você acredita, aquilo que você tem como valor e como princípios. E isso é o ponto-chave desse segundo ato, que é basicamente as pessoas começarem a gostar daquilo que você produz de conteúdo, começar até mesmo a se identificar com aquilo que você está falando. Então, tudo isso só é possível se você tem uma regularidade, né? E se você praticar isso diariamente. E essas pessoas que começam a gostar de você, ela também vai acompanhando a sua evolução, né? Porque, como eu falei para você, a prática vai levando você a desenvolver a sua comunicação ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, nesse vídeo, eu acho que já estou comunicando muito melhor as minhas ideias do que no primeiro vídeo que eu postei nesse modelo. Você pode até assistir depois para você poder ver a comparação e a diferença que já está em pouquíssimos vídeos que eu já postei, né? Então, eu fazer esse processo de produzir conteúdo quase que diariamente faz com que eu me force a melhorar essa habilidade de comunicação. Isso vale para qualquer coisa, tá? Então, voltando para o assunto, para a gente não perder o enfoque, terceiro ponto, que é a parte do momento que as pessoas começam a confiar em você. E o momento que as pessoas começam a confiar em você
é o momento em que você consegue ter autoridade, né? Consegue ter mais autoridade. Quanto mais pessoas confiam em você, mais elas falam sobre você com outras pessoas e mais você ganha uma certa autoridade. E aí que você consegue consistentemente trazer mais valor para você, ao mesmo tempo que você consegue vender suas ideias. E vender suas ideias, eu também entro no ponto de que no momento que você começa a vender e as pessoas começam a entender mais aquilo que você está falando, você começa a poder vender mentorias, começar a vender produtos digitais, você começa a vender prestações de serviço e assim você consegue transformar o YouTube ou qualquer outra rede social que você queira trabalhar em uma fonte, em várias fontes, na verdade, de renda, como mostrei esses 3 exemplos, né? Uh, e assim você começa a transformar as suas ideias, o seu conhecimento em um modelo de negócio, né? E é isso que eu estou trazendo aqui, né? Basicamente. Esse é o grande objetivo desse canal, né? No final das contas. Agregar valor para as pessoas e fazer com que essas pessoas confiem em mim, acreditem nas minhas ideias, né? Se conectem comigo, né? Esse é o grande objetivo. E o processo prático é o quê? Primeiro, colocar suas anotações no papel e começar a gravar conteúdos sobre essas ideias. Podem ser ideias que não, a um primeiro momento, podem não ter muita relação com o outro. São tiros que você dá até você acertar o ponto. Então você vai gravar esses conteúdos. A segunda coisa que você vai fazer é buscar repertório. E quando eu falo buscar repertório, é primeiramente, e eu acho que é a parte mais importante, é leitura. Eu estou mostrando direto aqui, todos os vídeos praticamente, sobre o Kindle, né? Que aqui você vai realmente transformar as suas ideias em conhecimento. Você vai ler livros, conseguir repertório, e com esse repertório você vai começar a ter as suas ideias. Depois você também pode assistir conteúdos, tá? Assistir conteúdos no YouTube, ver filmes, conhecer biografias de pessoas famosas, né? Coisas que você pode estar agregando de conhecimento ali para você. Outra coisa que você pode fazer é anotar as suas coisas, né? Então, até o vídeo que eu fiz na semana passada eu falo melhor sobre essa questão de anotar, né? Colocar em prática a anotação diária, né? Para você poder enriquecer ali a sua fala e o seu conhecimento. E depois que você começa a colocar esses 2 pontos em prática, você faz uma autoavaliação de si mesmo, tá? Reassiste os seus vídeos, vê onde você acertou, vê onde você errou e começa a trabalhar os pontos que precisam ser melhorados, né? Então, sempre tem isso em mente. Feito é melhor do que perfeito. Começa a colocar em prática, anota tudo isso aqui que eu estou falando no vídeo, começa a pegar suas ideias, o que você já tem de experiência e o que você já tem de repertório de leitura e começa a desenvolver essas ideias e crie vídeos. Depois que você criar esses vídeos, você vai começar ali a ter pontos em que você precisa melhorar e você começa a se desenvolver, né? Isso inclusive vai te forçar a se desenvolver, porque você vai precisar estudar, você vai precisar colocar em prática, porque senão você não vai conseguir produzir o conteúdo de forma autêntica, né? Porque não é um conhecimento seu. Eu poderia muito bem pegar ideias da internet aqui e simplesmente copiar e colar essas ideias, né? E na realidade a maioria dos canais do YouTube são isso, é um copia e cola. O cara pega um vídeo no YouTube, pega a ideia do vídeo e refaz da mesma forma, né? Tentar pegar um pouquinho ali das visualizações daquele vídeo. Porém, ninguém vai se conectar com ele, porque não é autêntico, não é próprio, é uma cópia, né? E você vai ser sempre o segundo melhor da fila quando você copia descaradamente alguém, tá? E por último, eu queria dar um caso pessoal aqui para você poder entender por que não performar bem nos vídeos não é um problema no começo. Por exemplo, esses últimos vídeos que eu estou postando aqui são vídeos que eles vão levar tempo para maturar e gerar mais visualização. Se você olhar ali no meu canal, entrar ali no meu canal, você vai ver que tem vídeo ali que está com 50 visualizações, tem vídeo que ficou com 20, tem vídeo que está com 17 visualizações, mas isso não é um problema. Por quê? Eu vou explicar por quê. Vou dar o exemplo de 3 vídeos aqui meu que performaram muito bem. Tem 3 vídeos aqui no meu canal que
viralizaram, digamos assim, bateram mais de 5 mil visualizações, né? Tem um que tem 10 mil, tem um que tem 9 mil e pouco e tem um que tem 7 mil, mais ou menos, visualizações nesse exato momento do vídeo que eu tô gravando aqui agora. Um desses vídeos viralizou muito rápido, em poucas semanas ele viralizou muito. O outro demorou anos para poder viralizar. E um agora que eu postei há pouco tempo foi um conteúdo que eu postei que estava bastante em alta e por isso que acabou pegando muita visualização, né? Os vídeos que você está postando agora, eles vão a longo prazo trazer mais visualização para você no momento que você viralizar um conteúdo que der bom, que está em alta, né? E que você está fazendo isso de forma autêntica. Esses outros conteúdos que não performaram bem, ao longo do tempo eles vão estar performando legal, principalmente por causa dessa viralização. Então entra naqueles 3 pontos que eu falei para você. As pessoas vão conhecer você através desse vídeo que viralizar, elas vão começar a gostar de você, e quando eu digo que elas começarem a gostar de você, elas vão começar a assistir todos os vídeos do seu canal, assistir vários vídeos, né? Isso aumenta a retenção, isso aumenta o tempo de visualização do vídeo, e o YouTube naturalmente vai recomendar o seu canal para mais pessoas e recomendar o seu canal para essas pessoas também que estão assistindo você. Isso vai fazer um efeito bola de neve. Então, tenha paciência, trabalhe com volume de conteúdos e a longo prazo pode ter certeza que a sua ideia, os seus conteúdos vão começar a performar melhor, né? Então, faça esses pontos que eu comentei com você, pratique, tenha paciência e com certeza no longo prazo você vai ter ali o crescimento e você vai começar a trabalhar mais o seu, como é que eu poderia dizer, o seu ecossistema digital, né? Porque que o meu objetivo é trazer realmente essa ideia de ecossistema digital, de você produzir conteúdo, através desse conteúdo, dessa mídia, você começar a crescer dentro do digital. Não somente com prestação de serviço, mas com mentorias, com afiliações, com o próprio AdSense, que é o menor dos valores que você vai receber se você trabalhar bem todos esses pontos, mas é uma renda que você pode ganhar também, né? Então, essa é a ideia desse vídeo. Espero que você tenha gostado das ideias que eu trouxe aqui para você hoje. Se você tem alguma coisa a contribuir, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e é muito importante isso para a gente poder tornar mais rica toda essa comunicação que a gente está tendo aqui em conjunto, tá? E te vejo aí no próximo vídeo. É só o começo e tamo junto.